Aleluia. Você pode abrir a palavra de Deus comigo em o profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do 11 ao 13. Jeremias 29, 11 ao 13. Pode colocar na NVI, hoje eu estou com a NVI aqui. Eu estou com as duas aqui, mas eu vou ler a NVI. Amém, glória a Deus. Você pode ler comigo? Fica de pé, por favor, nessa noite mais um minutinho. Eu queria que você lesse nessa noite comigo, do 11 ao 13. Fazer esse exercício, né, para a gente... Você pode ler em voz alta, para você ouvir também a palavra, amém? Vou começar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, plano de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Amém? Você pode se assentar nessa noite. Vamos assentado assim mesmo, fecha os teus olhos. Vamos falar só mais um minutinho com o Senhor. Eu queria que você pedisse para que Deus falasse com você nessa noite. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Somos, Senhor, teus, pertencemos a ti. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Senhor, faz em nós o teu querer. Pai, todo espírito que tenta roubar a tua palavra, que tenta, Senhor, contra a tua obra, na tua igreja, Senhor, nós damos um basta em nome de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra terá livre, Senhor, acesso à vida dos teus filhos, aos corações daqueles que estão sedentos nessa noite, por mais de ti, por ouvir a tua voz, Pai. Senhor, Espírito Santo, toma esse lugar, toma a minha vida, toma nossas vidas, Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, Jeremias 29, 11 é uma palavra que muitas pessoas trazem para si ou falam para outros como uma palavra que traz esperança, né? Que traz esperança, que fala sobre o que Deus pensa. Mas eu queria dar uma introdução aqui ao que essa palavra representou naquele contexto, daquele momento, aleluia, daquele povo, que era o povo de Deus, escolhido por Deus, né? Os judeus, a Israel do Senhor, do povo da onde nasceria o Salvador, o ungido Jesus Cristo. Essa carta, a partir de Jeremias 29 em diante, é uma carta que o profeta Jeremias, ele endereçou aos judeus que estavam exilados na Babilônia, o povo que foi levado como cativo para estar na Babilônia, morando na Babilônia. Babilônia era um reino forte, um governo. Naquela época eles eram conhecidos porque eles tinham jardins suspensos. Era um reino que havia conquistado muitos outros reinos. Israel, ela foi invadida ali próximo 600 antes de Cristo. 3 vezes eles viveram, né, sendo sitiados, Jerusalém sendo sitiada pelo povo da Babilônia. E no reinado do rei Nabucodonosor, o povo foi levado cativo. Nós podemos ver isso na palavra de Deus em Daniel, em Esdras e Neemias. Nós podemos ver o retorno, né, a reconstrução que Deus planejou. Mas necessariamente nesse momento aqui, aleluia, o povo estava cativo, sem esperança, vivendo naquele lugar. E se nós lemos a carta inteira, a gente vê que Deus ele dá essa palavra e ele fala sobre esperança. Ele diz: porque sou eu quem conheço os planos que eu tenho para vocês. Então Deus estava dizendo para aquele povo: eu tenho um plano para vocês, meu povo,
Então Deus estava dizendo: eu tenho um plano para vocês que são o meu povo, planos para vocês, declara o Senhor, declara, como se Deus estivesse dizendo, é uma declaração, é algo que irá acontecer, ninguém, nada vai poder impedir. Você crê nisso? E aí Deus está dizendo: declara o Senhor. E aí Ele conta o plano de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu aprendi no passado que tudo que está escrito no Velho Testamento aponta para alguém, para Jesus, amém? Desde Gênesis, logo após o pecado, Deus ele disse, falou com a mulher: da semente de ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Da semente da mulher. Então Deus tinha um plano. Você crê nisso? Deus tinha um plano. Deus começou a trabalhar. Se você for ler a Bíblia, Deus começou a trabalhar no seu plano. Quando o povo chegou naquela planície, o povo que está ali em Gênesis 11, Deus ele queria povoar a terra, e o povo chegou diante de uma planície, no meio do caminho, vamos parafrasear isso, e ali naquele meio do caminho havia betume e havia barro, e eles tiveram uma ideia. Planos é ótimo, né? Tiveram uma ideia, tiveram um plano. Eles olharam aquele lugar e falaram: nós vamos pegar esse barro, vamos construir tijolo, vamos pegar betume e vamos ligar tijolo a tijolo, pedra a pedra, e vamos construir uma torre aqui, e essa torre vai ser alta, bem alta, nós vamos tocar o céu. E eles começaram a construir isso. Eles estavam unidos, tinham um plano, e Deus, o Espírito Santo e Jesus lá no céu viram isso. Olha, e eles conversaram lá no céu: olha só que interessante, eles vão ter êxito, eles vão conseguir esse plano. E aí Deus viu o que havia no coração deles, que era a glória de homem, que era um plano humano. E Deus veio e acabou com a ideia dos engenheiros. Fico pensando eles com aquela planta de engenharia na minha mente, pensando eles com aquele plano, e de repente Deus confundiu todas as línguas, a comunicação foi cortada, todos eles começaram a falar em outras línguas, e o plano de Deus se cumpriu, se espalhou-se por toda a terra. Você vê que Deus, desde aquele início, desde Gênesis, Ele vem construindo. E aí Deus, vou pular um pouquinho, Ele vai e escolhe Abraão, Ele olha para Abraão e diz que ele seria pai de muitas nações. Deus promete algo para esse homem, mas esse homem era estéril, sua esposa estéril, de idade avançada. E aí, se ele já não fosse de idade avançada, Deus ainda espera um tempão até cumprir a promessa. Como se Deus parece que Ele faz tudo difícil para mostrar que é Ele que está fazendo. Você crê nisso? E aí Deus Ele cumpre um plano através disso. Aleluia. Ele faz com que Abraão foi morar em tendas. Abraão deixou a casa dele, Ur dos Caldeus. Provavelmente ele tinha posses lá e deixou a família. Ele errou, não era para ter levado o primo bagunçou a história, gente. Ele levou Ló, não era para ele ter levado Ló. Chegou um certo momento, bagunçou toda a história, porque Deus tinha dito que não era para ele fazer daquela maneira. Aí Deus falou: agora tu vai ter que consertar. Abraão pega Ló, leva ele para cima de uma planície, ao lado de Sodoma e Gomorra, e fala: Ló, escolhe aí, qual dos dois lados tu quer ir com as tuas ovelhas? Porque as ovelhas já estavam tudo brigando, estava dando problema. Não era o plano do Senhor, era o plano de Abraão levar o sobrinho. E aí Ló escolheu a melhor planície, a mais verde. Esperto, hein? Ele falou: aqui está verde, ó, vou ficar para esse lado. Só que dava do lado de Sodoma e Gomorra. Era o lado, parecia ser uma cidade próspera, parecia ser um campo próspero, mas não era. Não era. Deus declarou que Ele destruiria Sodoma e Gomorra. Abraão, no seu relacionamento com Deus, ele clamou, e só Ló e a sua família saíram de Sodoma.
a esposa, apegada ao que havia naquele lugar. E se você ler a história, né, a família de Ló, ela estava totalmente pervertida. A palavra de Deus fala sobre Ló, se não me engano, em Pedro, que diz que ele todos os dias, né, ele angustiava a sua alma, porque ele vivia num povo corrupto. Aleluia, aleluia. E o plano de Deus vem se cumprindo. O homem faz planos, mas é do Senhor que vem a resposta. E a gente vê como Deus agiu. E é interessante que ali em Jeremias 29, aleluia, Deus ainda fala sobre a cidade. E aí Deus diz: vocês vão construir casas, falando do povo de Israel na Babilônia. Vocês vão construir casas, vocês vão casar os seus filhos, e vocês vão ficar aqui, vocês vão orar pela cidade, para que essa cidade prospere. Deus fala isso, aleluia. E Deus falou isso a eles, e eles, por quê? Porque Deus queria dizer para eles que eles ficariam muito tempo naquele lugar. Eu acho interessante como os planos de Deus, eles nunca acabam só numa geração. Você entende isso? Você entende que não vai parar o plano de Deus na sua vida, na sua geração? Você está vivendo para Deus a ponto de deixar algo para aqueles que vão ficar depois de você? Você está vivendo isso? Eu olho às vezes, isso aqui é uma construção de homem. Foi um homem que esteve aqui olhando, pensando, construindo. E isso ficou para eu e você, não fomos nós que construímos. Isso é legado. Isso é algo que fica. Aliás, Deus tem falado muito ao meu coração, não é a forma como eu começo, mas como eu termino. E eu e você precisamos entender isso, não é como eu comecei agora, mas como eu vou terminar. E se eu no passado vivi coisas que eu não vivi nesse, eu tenho compromisso com o meu relacionamento com Deus em fazer melhor do que foi feito no passado, principalmente se eu olhar os erros. Você entende isso que eu estou querendo te dizer nessa noite? Quem é filho de um pai e mãe aqui sabe, porque a gente não quer cometer os mesmos erros dos nossos pais. Aleluia. E Deus, o pensamento de Deus, ele é muito mais alto que o meu pensamento, muito mais alto que o seu pensamento. O pensamento de Deus é eterno. Deus, ele entregou seu Filho Jesus, para que eu e você pudéssemos viver a vida eterna. João 3,16, o texto que todo cristão tem na ponta da língua, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Sabe, existe um plano de Deus para o povo dele, mas existe um plano de Deus para nossas vidas. E nós precisamos buscar esse plano, nós precisamos estar atento a esse plano. E esse povo, ele estava vivendo num tempo difícil, em momento difícil, mas Deus estava dizendo: eu ainda não perdi o controle, eu ainda estou no controle, eu ainda sou soberano, eu sei bem os planos que tenho para vós, planos de dar prosperidade, amém? Planos de dar, sim, esperança, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Um futuro, que futuro é esse? Qual futuro é esse? Diante da terra, aqui na terra Deus tem algo. Deus tem algo para o seu povo e algo individual para cada um de nós. Sempre quando eu leio o Velho Testamento, e esses dias alguém contestou isso para mim: pastor, eu comecei a ler o Velho Testamento e quando chegou uma situação lá, eu não gostei, eu não li mais. Que absurdo é aquele que Deus matou o povo todo, tal. E eu falei: irmão, Deus, ele tinha um plano que desse povo nasceria Jesus, e havia também uma guerra para que Jesus não viesse. Eu creio que o diabo já vinha procurando o momento certo que Deus ia manifestar. Deus, ele não pensa só no agora, Deus pensa no futuro. Sim, Deus tem um cuidado especial com cada um de nós, mas Deus olha lá na frente. Deus olha os salvos, Ele olha a obra que Ele tem, e Ele é fiel. Você crê na fidelidade de Deus? Então, quando a gente lê a palavra de Deus, Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quem aqui entende que tem um propósito em Deus?
Você entende que Deus Ele é soberano sobre a sua vida, que não tem nada que aconteça que não venha contribuir para o bem daquilo que Deus tem? Sabe, eu conheci Jesus com 30 anos. Com 30 anos de idade, dos 17 até os 30, foi o meu momento de buscar conhecimento e entender algumas coisas que aconteceram na minha vida. Rapidamente aqui eu vou resumir. Eu cresci num lar desestruturado, onde meu pai era alcoólatra. Minha mãe se separou do meu pai com 7 anos de idade. Dos 7 aos 17, minha mãe fugia do meu pai. E o meu pai encontrava a gente, uma vez ele estava estável, outras vezes não. E quando ele encontrou minha mãe, eu tinha 17 anos e ele foi lá e assassinou ela. Meu pai, ele viveu um tempo onde ele se converteu e aconteceu exatamente aquilo que Jesus diz. Depois da casa limpa, ele caiu e a queda dele foi ruim. 7 vezes pior ele ficou. E aí ele foi lá e assassinou minha mãe na minha frente dos meus 2 irmãos. Eu sou o filho mais velho. Fiquei responsável pelos meus 2 irmãos com 17 anos de idade. Não tinha estrutura nenhuma para cuidar deles. E a gente passou trabalho. Naquele momento foi muito difícil, porque realmente eu não estava preparado para cuidar dos meus 2 irmãos mais novos. Meu irmão tinha 14 e minha irmã 12 para 13. Logo depois meus tios levaram minha irmã e meu irmão um ano depois que eles viram que não tinha jeito, que eu não ia conseguir cuidar dos meus irmãos. E eu também pedi socorro, a gente tinha alugado uma casa. Bom, vocês imaginam como ficou, né? Nós 3. E a partir daquele momento eu comecei a procurar um caminho. E meu pai, ele faleceu 10 meses depois, atropelado por um caminhão. E eu comecei a buscar um caminho. Eu falava, isso não é justo. E eu procurei em várias religiões, todas elas tinham uma explicação, mas nada preenchia o meu coração. Nada preencheu aquilo que havia aqui dentro e as minhas dúvidas. E eu lembro, quando eu comecei a ouvir sobre Paulo, e aí eu tentei ler a Bíblia, só que a Bíblia não entrava. Algumas pessoas me falaram de Jesus e eu ouvia com respeito, mas também não compreendia, minha mente não captava a mensagem da cruz. Aleluia. E eu lembro que um amigo meu, que é pastor também, ele me falou assim: o mundo espiritual é mais real que o físico. Ele falou, começa a falar com Deus, e Deus vai te mostrar. E eu lembro que eu comecei a falar com Deus mesmo. Eu lembro que eu comi alguns livros, eu lembro de ler livro de 60 páginas em 3 semanas. E assim, um desejo de conhecer, de descobrir algo, porque Deus permitiu que as coisas fossem da maneira como foram. Se Ele era Deus que existia, que cuidava, que Ele era o pai dos órfãos. Eu lembro que o dia que minha mãe morreu, deitado numa biblioteca junto com meu irmão, eu olhei para meu irmão e falei, parece que Deus está amortecendo a minha dor. Eu sei que está doendo, que a falta da mãe dói. Minha mãe era uma mulher muito amorosa, querida. E eu lembro que eu pensei, essa dor, eu olhei para meu irmão e falei, parece que a gente está num sonho. Era Deus. E eu olhei para ele e falei, sabia que Deus é o pai dos órfãos? Eu tinha ouvido isso não sei onde. Depois de muito tempo eu fui entender que Deus esteve cuidando de mim até aquele dia, e Deus continuou cuidando de mim dos 17 até os 30, quando eu tive meu encontro com Ele. E eu lembro que depois daquela instrução desse meu amigo que dizia, procure entender o mundo espiritual, porque ele é ele é mais real do que o mundo físico. E eu comecei a me preocupar e perguntar para Deus, e sabe, Deus na sua misericórdia, Ele foi me respondendo. Um dia Deus usou um filme dentro de um cinema, onde todas as coisas do começo ao fim do filme só faziam sentido no final. E no final do filme, quando tudo fez sentido, eu creio que o Espírito Santo estava ali naquele momento, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu entendi que a minha história, Deus queria fazer alguma coisa na minha vida. E eu falei, tá bom Deus, estou começando a entender. Aleluia. E logo depois, Deus moveu e eu entrei numa igreja, nessa igreja, que na época não tinha esse templo construído, e ficava do lado
do Bailão do Silva, que era o antigo Bailão do Silva. E eu lembro que enquanto o homem pregava, o homem de Deus pregava, eu não senti nada. Depois outro homem de Deus assumiu o púlpito, pegou o microfone, e ele falou se tinha alguém ali que queria Jesus. Eu lembro que eu saí correndo, vim para frente, ergui minhas mãos e falei: Senhor, se o Senhor é real, se isso que está acontecendo aqui é real, eu quero te conhecer. E o meu coração queimou, enquanto o homem de Deus que estava sobre o púlpito orava, a oração dele, a voz dele, enquanto ele berrava, gritava, o meu coração queimava. E eu, de olhos fechados ali, entendi naquele dia que Jesus estava ali, e que Deus tinha um plano e uma esperança para o meu futuro. Assim como Deus tem uma esperança, e Ele tem sim um futuro para você. Aleluia. E aí eu vivi um processo. Daquele dia em diante eu falei: eu quero Deus, eu quero conhecer Deus. Fui para o meu retiro do encontro, tive meu encontro com Deus, fui cheio do Espírito Santo, voltei, e quando eu li a Bíblia pela primeira vez com o Espírito Santo, eu falei: não existe nada nesse mundo que se compare a isso. Os planos de Deus começaram a se cumprir na minha vida, e a partir disso eu comecei a viver um processo. Sabe o que é interessante? Que quando a gente vem para Cristo, a gente acha que tudo agora vai ser beleza, tranquilo e bom. Não. Começa outra batalha, começa outra compreensão, sabe? A gente entende que agora em Cristo nós somos nova criação, né? 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu naquele momento, sim, eu estava sendo novo em Cristo Jesus, cheio do Espírito, mas começava uma batalha na minha vida. Começava uma batalha pela fé que eu tinha recebido. Quem crê em Jesus aqui? Você ainda está vivendo essa batalha não acabou, ela ainda está na sua vida. Você precisa todos os dias da palavra de Deus. E essa semana eu acordei na madrugada com o Senhor me dizendo isso. Então vocês clamarão a mim, virão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão. Exatamente isso, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aí eu entendi, Senhor, o quanto está sendo difícil eu te procurar de todo o coração, o quanto tem sido, quantas distrações têm vindo nesse tempo, quantas distrações têm roubado aquilo que é mais importante, o meu relacionamento com Deus em Cristo Jesus. O meu coração é dele, o seu coração é dele. Nas quartas-feiras nós estamos orando aqui, eu coloco sempre um louvor que fala isso, que a gente declara com a nossa boca: o meu coração é teu, o meu coração é teu, o meu coração é teu. Mas será que o nosso coração tem sido do Senhor? Será que nós temos vivido para Deus, nós temos sido íntegros, inteiros de Deus? Será que nós temos buscado o reino de Deus e a sua justiça, crendo que o restante Deus vai acrescentar? E eu falo por mim, porque eu sei que muitas coisas, muita distração, e é tão interessante que eu sento para ler a Bíblia, o meu celular, o meu reloginho, e aí daqui a pouco eu lembro de uma coisa que eu preciso fazer, e daqui a pouco eu estou me levantando e eu falo: Senhor, isso não é o mais importante. O mais importante é tempo contigo, com a tua palavra. O mais importante é a tua presença, o Espírito Santo. E daí às vezes a gente está fazendo as coisas normais da vida, e a gente fala: Senhor, a gente começa a pensar nele, e a gente começa a falar com ele, e ele vem. Eu não vivo mais na lei, eu vivo na graça. Aquele povo que foi levado à Babilônia, sabe por que eles foram levados à Babilônia? Para serem disciplinados. Era uma disciplina de Deus, porque Deus queria que aquele povo cumprisse os planos dele, e que daquele povo Jesus Cristo nascesse. E Jesus Cristo nasceu daquele povo. Mas é interessante que eles estavam sendo disciplinados por Deus. E hoje a gente não gosta, a gente não quer disciplina. A gente não quer disciplina.
a gente não quer nem tanto esse relacionamento íntimo com Deus. A gente está trocando Deus por coisas que não enchem. Jeremias 2 diz assim: vocês fizeram dois maus, me abandonaram, e outras buscaram caixas, vou dizer dessa forma, caixas furadas que não retêm água. Nós às vezes estamos procurando tantas coisas que trazem prazer, coisas do dia a dia, que traz serotonina para o nosso cérebro, que traz prazer, mas nada se compara ao prazer de você ler a palavra com o Espírito Santo e receber revelação de quem tu é nele, da identidade de filho. O Deus do Velho Testamento, ele era um Deus que apontava para Jesus, e é tão interessante que uma das partes que me chama a atenção, João 14, quando o apóstolo Filipe chega para Jesus assim: mostra-nos o Deus. Ele não fala o Deus, ele fala o Pai, porque Jesus tinha ensinado agora sobre o Pai. Jesus veio mostrar o Pai, ele não veio mostrar Deus, porque Deus amou e deu seu Filho para que eu e você fôssemos família de Deus, não fôssemos mais servos, mas fôssemos filhos. E aí Filipe ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus: estou com vocês há tanto tempo e você não me conhece? E aí Jesus: quem me vê, vê o Pai. Então, ou seja, se eu quero saber quem Deus é, eu olho para Jesus. Jesus, todo lugar que ele pisou, ele curou, ele libertou, ele fez uma obra. Todo lugar que ele esteve, ele fez algo. Você tem convidado Jesus para estar na sua casa? Você tem convidado Jesus para entrar na sua vida? Você tem convidado Jesus para mudar a tua história? Sabe, às vezes eu penso: Senhor, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais. E eu entendi que eu não consigo fazer nada disso sem Ele. Eu entendi que a força do meu braço não adianta para nada. E Jeremias 17 diz isso: maldito o homem que confia na força do seu braço, que faz da sua força de homem algo que seja aquilo que é suficiente para ele. Mas o nosso Deus, Ele quer que nós dependamos dEle, que nós aprendamos dEle, e Ele é Pai. A oração de Jesus nos ensinou, ele diz: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Pai, você é filho. Você é filho. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas saem da igreja e esquecem de que a vida delas depende para outros a salvação. Às vezes aqui como pastor, durante esses 4 anos, eu vi pessoas que falaram assim: eu vou entregar o ministério. E elas chegaram para mim e elas nunca falaram: estou entregando o ministério. Mas aí elas vão embora. E as pessoas que dependiam daquilo que Deus tinha estabelecido para a vida delas, ficam aqui. E essa semana eu vivi uma coisa interessante. Eu estava no meu trabalho, eu recebi uns técnicos do Rio de Janeiro. E um dos técnicos, o responsável técnico, ele olhou para mim. E eu olhei para aquele rapaz e falei: esse cara tem alguma coisa que eu reconheço. E daí ele me mandou um áudio, e eu juro para vocês que no áudio eu vi paz do Senhor, Aldonir. E eu falei, voltei o áudio, daí ele falou: bom dia, Aldonir. Eu falei: que coisa. Ele falou: bom dia, eu entendi paz do Senhor. Eu falei: esse cara é crente. Pensei comigo, e eu vou falar com ele. Aí enquanto ele fazia os trabalhos assim, depois de a gente ter conversado, eu falei algumas coisas, fui conversando com ele. De repente ele abriu meu coração: eu já fui cristão. Eu era de uma igreja grande do Rio de Janeiro, e eu me decepcionei e saí da igreja. E eu não achei mais nenhuma igreja, tal. Eu falei: olha, você não pode ficar sem a igreja, você precisa ficar na igreja. E aí ele falou: pois é, né? Aí eu falei: durante esses 4 anos, eu acho que foi a pior coisa que eu vivi na igreja, foi quando as pessoas saem. Eu sentia isso no passado, antes de assumir a igreja. Mas depois, quando eu assumi a igreja, eu entendi do trabalho que Deus tem na vida de cada um de nós. E daí ele me fez uma pergunta que o Espírito Santo respondeu para ele. Assim foi, certeira. Ele falou: por que as pessoas saem da igreja? Aí eu falei: eu falei, na hora assim, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu falei para ele: eu sei porque eu fiquei. Toda vez que acontecia um tumulto aqui na igreja, já que teve muitos tumultos, eu estou
estou na liderança dessa igreja há muitos anos e todos os tumultos. É engraçado que eu não gostava de falar de tumulto lá em casa. Minha esposa, não quero falar sobre isso, não quero falar sobre isso, não edifica. Ela, tá bom, não vou falar. Isso me guardou muito. E eu lembro que eu olhei para ele e eu respondi assim: eu não sei porque ele sai, mas eu sei porque eu fiquei. E eu falei para ele: eu fiquei porque toda vez que um tumulto, algo difícil na igreja acontecia e que parecia que talvez fosse para eu sair, eu olhava para o lado e olhava as vidas que eu tinha ganho para Jesus, que eu havia discipulado, e eu falava: eu não vou sair por causa dessa vida. E sabe, essas vidas às vezes saem. E elas saíram, a maioria delas saíram. E eu falava: Senhor, e eu fiquei. Só que assim, parece que Deus ele age dessa maneira, porque sai um, chega outro. E de repente eu vejo as vidas que estão ao meu lado e que me são o motivo de eu não sair daqui. O apóstolo Paulo fala em Timóteo que nos últimos tempos haveriam pessoas que seriam orgulhosas, egoístas, né? Com amor, sem amor natural, não amariam pai e mãe, não respeitariam autoridades, buscariam líderes para si, né? Porque elas teriam coceira nos ouvidos. E eu me pergunto: será que esse é o tempo? Será que a gente está vivendo isso? Eu não quero me ausentar da responsabilidade de que muitas vezes as pessoas chegam numa igreja e que elas não se sentem bem ali. Porque eu creio que se você está aqui, Cristo estabeleceu para que você estivesse aqui. E se você está firmado em Cristo, se Cristo é a sua rocha, se Cristo é a sua motivação, você vai viver o plano de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? E isso foi algo que me fez crer no plano de Deus, naquilo que Ele tinha para a minha vida. O Senhor Jesus está aqui nessa noite, você crê? Queria que você aplaudisse Jesus nessa noite, bem forte. Há esperança, há esperança, há um futuro, há esperança, há um futuro. Eu preciso buscar disso. Essa semana eu pensava sobre devoção. Nós temos que ser uma igreja com devoção, gente. Devoção é oração. Todo dia aqui, das 13h30 às 17h30, a igreja está aberta se você quiser orar. Você abre, a Marina e o Carlos também tem estado aqui, abrem a porta, você entra e ora, está tocando louvor aqui. Às vezes eu venho aqui, se a Marina não conversa comigo, se ela pega lá na secretaria, ela vai querer conversar comigo, e ela conversa bastante. Tem vezes que eu saio correndo dela, que eu quero orar um pouquinho aqui, porque eu também gosto de orar na igreja. Devoção, aqui na igreja eu oro: Senhor, as pessoas que vão sentar nessas cadeiras sejam trazidas por Ti, sejam tocadas por Ti, vivam cura, vivam libertação, vivam o Evangelho de Cristo Jesus, que é poder de Deus para aquele que crê. Você crê? É poder de Deus para ti, é poder de Deus para ti, é poder de Deus para ti. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Sabe, é interessante que todo sofrimento ele tem um motivo nas nossas vidas. Ele produz justiça de Deus em nós. Todo sofrimento, tudo aquilo que eu vivi na minha história, me trouxe convicção de fé. Eu posso ministrar para vocês aqui com a certeza de que eu sei quem foi que me alcançou, que me curou, que me limpou, que me transformou. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Por que eu tenho certeza? Pastor, por que tu tem certeza? Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei qual foi a minha história. Eu sei o quanto eu sofri. Eu sei, aleluia, aleluia. Olha, Romanos 8 diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Jesus, ele quebrou a lei do passado e ele instituiu a graça, o favor imerecido. Eu e você não merecíamos, mas aquilo que Jesus fez
por através de Jesus eu posso viver hoje a graça e a verdade. 1 João 1,17, vamos ler comigo. Queria que você ficasse de pé, se alguém está com sono, melhor ainda. João 1,17. Evangelho de João. Vamos ler comigo. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Pode se sentar. A graça e a verdade. Jesus Cristo tem graça, favor imerecido, tem verdade. Sabe, nós precisamos mergulhar na verdade. Às vezes tem coisas nas nossas vidas que precisam ser mudadas, e a gente esconde, a gente coloca embaixo do tapete, a gente não quer lidar com isso, mas às vezes Deus quer que você lide com isso, para você ser liberto. Sabe, se tem uma coisa que a palavra nos diz, é que todo aquele que confessa pecado, ele não só é perdoado, como ele é liberto, e além de liberto, ele é curado. E lidar com a verdade é algo importante para haver libertação, para haver transformação. Eu vi de um irmão que nós temos conversado bastante, ele disse essa semana, se a gente fizer tudo do mesmo jeito, que resultado diferente a gente vai ter? Então nós precisamos fazer coisas diferentes, e é o Espírito Santo quem vai nos ajudar a viver esse processo. E eu sei que o Espírito Santo tem me ajudado, que Ele quem tem feito eu mudar as coisas que precisam ser mudadas. Mas mesmo assim eu reconheço que eu sou insuficiente. Muitas vezes você vai ter que olhar para mim e vai ter que ver Jesus operando na minha vida. Você vai ter que ver Jesus em vez de olhar para mim, porque Ele é o alvo. Hebreus 12 diz: nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa fé que agrada a Deus, ela vira batalha quando nós entendemos que cremos e participamos dessa obra nele, e ela vive uma batalha, e uma batalha que eu e você não vamos precisar sofrer até derramar nosso próprio sangue. A Bíblia diz que eu e você não vamos precisar derramar o nosso próprio sangue nessa batalha. Aleluia. E nós lutamos contra o quê? Contra o pecado, que tão de perto nos rodeia. E o pecado muitas vezes ele é engano. Satanás, ele não mudou seu modo de trabalhar, ele continua tentando nos enganar. Ele continua trazendo, plantando pensamentos, e você precisa se revestir da armadura de Deus. Você precisa pegar o escudo da fé, você precisa da espada do Espírito, você precisa do capacete da salvação, você precisa da couraça da justiça, você precisa do cinturão da verdade, você precisa da espada do Espírito. Sabe, uma coisa interessante, toda vez que um pensamento ruim vem na minha cabeça, um pensamento que não tem a ver com a palavra de Deus, por eu conhecer a palavra que é a espada do Espírito, eu sei que aquilo é mentira. Na mesma hora eu levanto o meu escudo da fé e eu consigo resistir aos dardos inflamados do inimigo. E não há ninguém aqui que busque o Senhor que não vá viver isso. Quanto mais perto de Deus eu me aproximo, quanto mais a verdade de Jesus eu vivo, e eu sou liberto, e eu sou transformado, mais eu tenho que escolher a quem eu vou servir. Mas o meu coração encontra situação que tentam roubar o meu tempo com Deus e a minha devoção. O que é devoção? Devoção é toda vez que você para na sua vida, no seu tempo, para buscar o Senhor, para ler a palavra de Deus, para orar, para falar com o Senhor, para jejuar, para ter comunhão com os irmãos, para confessar. Isso tudo é devoção. Tudo isso é devoção. Você pode viver isso. Você pode viver devoção na sua vida. Aleluia. Você pode viver o que Deus tem para ti, se você nessa noite crer no Senhor Jesus, crer naquilo que Ele tem para a sua história, que Ele tem para a sua vida. Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o bem. Ele vai fazer. Então vocês clamarão a mim. Clamor é devoção. Clame a Deus. Clame a Deus. Todo sofrimento tem por propósito clamar, buscar
Clame a Ele, clame a Ele, busque a Ele. Pode ser que todas as coisas vão vir de outras maneiras, mas tu clama a Deus, tu reconhece que Ele é a fonte, que Ele é tudo que você precisa, clame a Ele. E aí Deus diz na sua palavra, aqui em Jeremias 29, 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim. A gente ora a Ele, a gente vai a Ele, a gente vive oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Continua dizendo, não apagueis o Espírito. Sabe, o Espírito é como uma chama, que se nós não estivermos buscando na devoção, ele começa a se apagar. Mas a palavra de Deus é linda, porque ela sempre tem uma palavra que nos ajuda naquilo que nós precisamos. E Deus diz que Ele não apaga o pavio que fumega. Você já viu um pavio que fumega? Você já viu? Ele não apaga o pavio que fumega. Então se você está fraco, a sua chama está fraquinha, Deus não apaga. Ele vai acender essa chama. Basta você dizer, Espírito Santo me ajuda. O Pai, o Senhor Jesus, Ele fala na sua palavra em João 14, ali 15, 16, Ele fala do Espírito Santo, e Ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. O Espírito Santo é algo real. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo faz a obra em nossas vidas. Eu falo para vocês que eu nunca mais fui eu mesmo depois que eu fui cheio do Espírito Santo. Eu entendi que eu não estava mais só. A solidão acabou. A solidão acabou. Eu fui completo. Por isso eu tinha a certeza de que agora eu tinha sido alcançado por Deus. Eu tinha sido alcançado por Ele. A obra dele ainda não terminou na minha vida. Eu ainda tenho que viver muita coisa com Ele. E é tão bom estar na presença dEle. É tão bom. Eu vou falar um testemunho aqui de domingo passado. Domingo passado, eu estava num retiro, lá em Curitiba, no Encontro com Deus. Na volta, eu pensei, eu preciso ver minha tia. Eu tenho uma tia que tem 77 anos. Eu conheço ela desde quando eu tinha uns 3, 4 anos, que eu ia na casa dela, e eu lembro que uma coisa me marcava da casa dela. O esposo dela, o meu tio, ele tinha um braço só. E ele usava uma prótese de madeira. Aquilo para mim era assustador. Era assustador. Porque eu tinha 3 anos de idade. E eu lembro que eu ia na casa deles e ela era crente já. E eu lembro que depois, quando eu fui ver ela mais tarde, com 17 anos, ela já tinha uma igreja no terreno da casa dela. Uma Assembleia de Deus. E nessa vinda de Curitiba, 6 horas da tarde, eu estava passando na Avenida das Torres. Quem conhece a Avenida das Torres, ali na saída de Curitiba, do lado direito tem um bairro chamado Jardim Cruzeiro, que é o bairro de São José dos Pinhais, que ela mora perto do aeroporto Afonso Pena. E aí eu pensei, eu vou lá dar um abraço na minha tia. Há um tempo atrás ela estava reclamando de dores no peito, ela tinha uma cirurgia do coração marcada. E eu fui ver, falei, eu vou ver minha tia. E eu lembro que eu pensei, vou ligar para ela. Eu liguei, mano, eu vou botar a foto da minha tia, tu vai botar a foto dela para mim no Data Show. E eu liguei para minha tia, o telefone tocou, e daí ela não atendeu. Aí eu falei assim, eu não me conformo, eu preciso ver ela, preciso dar um abraço nela, estou cheio de Espírito Santo, estou cheio de alegria, eu quero dar um abraço na minha tia, a irmã mais velha da minha mãe. E aí eu tentei mais uma vez, não me conformei. Às vezes a gente é muito conformado, e é tão interessante que eu sei que foi o Espírito Santo, não fui eu. Talvez eu tivesse me conformado e vindo embora. Mas aí eu liguei de novo, tocou, eu insisti, eu falei, eu não vou desistir. Aí atendeu o neto da tia, e ele falou, olha, ela está na igreja, mas eu vou lá levar o celular para ela. Aí ele falou para ela que eu estava vindo, eu falei, fala que eu já vou. Aí mandou o endereço, eu digitei ali no Waze, dava 5 minutos de onde eu estava parado. Eu corri, cheguei lá, desci naquela igrejinha pequenininha do lado da casa dela, uma Assembleia de Deus, bem raiz.
Mandei para ti, mano. Aí, a minha tia aí, ó. 77 anos. E aí ela... Narizão dela é dos italianos, da minha parte. Eu sou narigudo com ela. E daí aí ela falou: tu vai cultuar a Deus comigo? Eu falei: tá bom, tia. Aí eu desci do carro, depois de ter dado um monte de abraço nela, apertado ela, dado um monte de beijo. Aí eu sentei lá e o culto foi muito bom. A presença de Deus era muito forte. Era bem diferente do que eu estou acostumado. A Assembleia de Deus é diferente, mas a presença de Deus estava ali. E no final do culto, um irmãozinho me chamou, e é isso que eu queria trazer nessa noite. Isso foi só até agora, nessa parte da história. Um irmãozinho me chamou, orou por mim e falou assim: o diabo tem uma armadilha para ti. Ele quer te pegar na volta para casa. E Deus me mostrou e pediu para que eu orasse por você. Daí eu falei: amém, pode orar por mim. Ele orou por mim, e aí eu fui para a casa da minha tia, onde eu tirei aquela foto, e fiquei lá com ela até umas 10 e pouco. Depois de ter arrumado aqui, porque achei que eu ia chegar para o culto, né? Os planos de Deus eram outros. E aí eu não cheguei para o culto. E aí 10 horas eu saí de lá. E no caminho, quando eu estava descendo a serra, acendeu uma luz no painel do carro. E o carro ficou totalmente estável, assim, sem estabilidade nenhuma. E eu olhei para aquilo e me assustei um pouco. E descendo a serra, muito caminhão, e eu diminuí um pouco a velocidade, e ainda a luz acesa, e eu comecei a orar em línguas, falar com o Senhor. E começou a queimar, e o Senhor me disse: viu? Sim, sou eu que te guardo. E eu tive a consciência assim clara de que se poderia ter acontecido algo comigo, só não aconteceu porque Deus me guarda. Você crê nisso? E naquele momento ali eu falei: Deus, obrigado, sabe, pela tua presença. E eu vim dentro do carro chorando com a presença de Deus, falando em línguas ali, vindo para casa. Eu falei: não tem lugar melhor do que a tua presença, não tem lugar melhor do que o teu cuidado. Então é como se Deus dissesse assim: os meus planos são sempre melhores que o teu. Sabe, às vezes a gente planeja um prato de comida, e Deus tem muito mais para nos dar. Às vezes a gente planeja um prato de comida, e Deus tem muito mais para nos dar. Às vezes a gente pensa numa coisa simples, e Deus tem muito mais. Gente, eu nunca pensei, nunca passou pela minha mente tudo o que Deus fez na minha vida até agora. E tudo é dele, tudo é por Ele e para Ele. E eu tenho consciência de que quem é mais dado, mais lhe é cobrado. E eu tenho temor de Deus, porque eu sei que eu não sou nada sem Ele, sem a vontade dEle. Sabe, que você possa entender isso na sua vida, que os planos de Deus são melhores do que os seus planos, que o projeto de Deus é melhor do que o seu projeto, que aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você planejou. Faça os planos, não estou dizendo para você não fazer plano, faça planos e apresente ao Senhor, e o Senhor irá aperfeiçoar para ser muito melhor, para ser muito maior. Essa semana eu recebi um texto bíblico, Efésios 3:20, é um texto que toda a igreja conhece, tem de cor. Ele é poderoso, quem? Jesus Cristo. Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder que em nós opera é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo dele, dentro de cada um de nós, que está sendo formado, que Deus planejou algo, que tudo aquilo que nós vivemos, de coisas boas e coisas ruins na nossa história, tudo aquilo que nós passamos, dores, angústias, decepções, tudo aquilo, se você coloca diante de Deus, e você se arrepende dos seus pecados, se você perdoa aqueles que te ofenderam, se você entende o que Jesus fez na cruz por você, se você aceita-o como Senhor, se você vive um processo de mais e mais daquilo que Deus tem para ti, de querer aquilo que Deus tem, de viver às vezes num momento difícil, crendo na soberania dEle, no cuidado dEle,
você viverá o melhor de Deus nessa terra, e está reservado para você um trono celestial, um lugar aonde você estará sentado com Deus em Cristo Jesus. Está reservado para ti a eternidade, sentindo o amor de Deus, vivendo no amor de Deus, e tudo isso começa aqui, tudo isso começa agora. Você já pode usufruir da presença dEle, da presença do Senhor na sua vida, te mudando, te transformando, trazendo consolo, trazendo fortalecimento. Não deixe que a tua mente te engane, não deixe que as trevas te engane, não deixe que o que os outros pensam sobre você seja verdade. Entenda a verdade de Deus sobre você, o que Ele tem para você, quem você é nele, quem você é em Jesus Cristo. Primeiramente, você é filho de Deus. Primeiramente, você é filho de Deus. Diga: eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu sou filho de Deus. Amém? Fique de pé nessa noite.